Alô, Libidas, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje eu tô com o Matheus Braga, um colega meu dos criativos. E como eu já combinei com vocês, sempre no último episódio do mês eu trago um escritor aqui pra gente conversar sobre técnica de escritas, porque eu andei percebendo e vocês andam pedindo bastante algumas técnicas um pouco mais refinadas para deixar suas histórias mais legais. E hoje eu trouxe o Matheus porque um dos principais atributos, ele tem vários, mas um que chama muita atenção é a ambientação que ele consegue deixar nas suas histórias, os contos. Você sente calor quando vê o deserto, sente frio quando ele descreve uns locais mais gelados. Então hoje a gente vai trazer algumas experiências nossas quanto a algumas técnicas interessantes para a gente abordar a ambientação e nas descrições do seu world building fantástico. Então, gente, quando a gente fala sobre a questão de ambientação, uma coisa que é importante a gente entender são os dois tipos de ambientação que a gente vai abordar. O primeiro é uma ambientação um pouco mais interna, que a gente fala sobre o mundo interno, psique, emoções, conflitos internos, porque isso vai influenciar bastante na percepção do personagem quanto ao ambiente em volta e também de uma possível conexão que ele vai ter com você, leitor, com você, leitora. E o outro ponto é a ambientação externa, que é aquele clássico que a gente conhece, que é o cenário em volta propriamente dito. Então, Matheus, qual que você acha que é a importância de definir muito bem definido o ponto de vista, seja do personagem, seja do narrador, para a gente começar a ter uma boa ambientação? Só antes é curioso aqui na sua abertura aqui, alguns comentários que você falou, você citou sobre calor, sobre frio e citou depois sobre percepção, né? Então isso tudo muito já vai falando sobre a questão da ambientalização, que está muito ligado aos sentidos humanos aí no caso, né? A sensação de calor, a sensação de frio é a nossa sensação, né, de como é que chama isso, de pele, esqueci o nome agora, como se fosse, não é o tato não que eu queria dizer, né? Tem um nome melhor para isso que eu esqueci aqui agora. É a sensação do ser humano aí, no caso de térmica, né? Sensação térmica. Então essa é uma forma, né, de se criar uma ambientação para o leitor, né? Você fazer o leitor sentir a questão do calor ou do frio aí no caso, né? Agora você citou a questão do ponto de vista, né, do personagem ou do narrador, né? É, Aí entra uma questão que a gente discute várias vezes, né, sobre você definir no começo quem é o seu ponto de vista, claro, né, existe narrador primeira pessoa, narrador terceira pessoa, né, ou até os mais ousados aí se atrevem na segunda pessoa, mas você definir isso como questão de ambientação, eu não consigo definir que agora qual que conseguiria trazer. Acho que é muito particular de cada escritor. Né? Você consegue fazer uma ambientação boa tanto na primeira pessoa quanto uma ambientação boa na terceira pessoa, do ponto de vista do narrador ou do ponto de vista do próprio personagem. Né? E aí, como vai um pouco da vamos dizer assim, do gosto, da afinidade do escritor, no meu caso, eu prefiro escrever na terceira pessoa. Mas eu tenho a sensação, falando assim por alto, de que a primeira pessoa talvez seja capaz de trazer maior imersão por você se colocar no papel do personagem diretamente, né? Então você, aí é claro, cabe ao autor também saber entrar de cabeça no personagem para escrever as coisas que ele naquela posição ali estaria sentindo, estaria vendo, né? Estaria agindo com essas sensações. Sim, quando a gente fala dessa questão de narrador de terceira e primeira, quando você escreve na primeira, que é o que eu normalmente eu escrevo, é muito comum, pelo fato de você colocar o seu narrador, ele já está na cabeça do personagem, porque é um personagem que está contando a história, você consegue mais facilmente colocar as percepções dele, e com isso você consegue entender os cinco sentidos de volta disso, né? Porque quando a gente fala sobre descrição, muitas vezes a galera pensa em você descrever, o lugar é bonito, ele é claro, o céu é azul e tudo mais. Só que não é uma foto, tem cheiro, tem percepção auditiva, ou o fato das vezes depende de não ter o som, também pode ser uma coisa interessante, caso você realmente queira colocar que o negócio não tinha som para criar algum certo tipo de mistério, alguma coisa, ou aquele grilinho no fundo, o som do vento. Então colocar percepções sensoriais
Quando você está na primeira pessoa, é relativamente fácil. Você simplesmente coloca aquilo que está acontecendo e o personagem está sentindo. Ah, ele olhava sobre a praia e sentia a maresia batendo, o cheiro do mar e tudo mais. Quando você escreve em terceira, se você não tiver um pouco do feeling escritor, pode ser que você acabe deixando de lado essas percepções porque você não tá você escritor não tá 100% na cabeça dele, né? É interessante isso que você destacou, e eu acho que é importante reforçar aqui, que caso tenha passado despercebido pelas pessoas, né? Mas uma técnica boa de trazer a ambientação para o leitor é você não parar para descrever o cenário, né? E sim descrever o cenário enquanto mostra a percepção dos personagens em relação àquilo, né? Então, é isso. É o barulho da água fazendo alguma coisa, o calor da chama fazendo alguma coisa nele, e aí ele vai entendendo o que tem no cenário e sentindo ao mesmo tempo, né? Ao invés de falar assim, ali tinha uma fogueira, ali tinha não sei o que, ali tinha não sei o que lá. Não. Tenta fazer o personagem como ele percebe essas coisas, porque isso traz maior imersão aí na sua leitura. Sim, até a gente até comentou, tem um episódio que quando você e a Camila deram algumas dicas falando sobre a questão do infodump, às vezes você pode colocar o infodump perdido aí porque você quis colocar alguma informação que poderia ter sido muito mais bem ambientalizado com a percepção do personagem, seja em primeira ou terceira pessoa. Então, às vezes, para você, que já me perguntaram várias vezes, mas como eu consigo tirar infodumps? Às vezes, uma boa ambientação com uma descriçãozinha sensorial, você consegue resolver o infodump. Ao invés de falar assim que o local é frio. Reage ao personagem. Quando ele entrou, sentiu um calafrio, mas será que é o medo? Será que é a percepção física? Deixe esse mistério no ar a partir de outras descrições que você vai colocando no decorrer da história. E nisso a gente entra também na questão da ambientação emocional, que eu acho que é bem legal a gente colocar, que seria mais ou menos a questão de reações emotivas, tanto do personagem em si, quanto você usar de analogias e anedotas emocionais. Porque, por exemplo, eu nunca vi a floresta abraçando uma pessoa. Mas você pode utilizar dessas palavras, dessas comparações emocionais para dizer alguma coisa positiva ou negativa. É bacana isso que você falou, né? Que você misturou aí a sensação até que a gente estava comentando anterior, que não era a sensação psicológica, né? Mas você misturou ela com a sensação psicológica, né? Do abraço, do sentir aconchegado, né? Então você fez uma mescla das duas coisas, meio que uma ponte entre um mundo e outro aí da imersão, né? A externa e a interna, né? No caso dessa né, mais relacionada à psicologia, né? Aí eu acho que já entra em abre um leque aqui de opções agora para a gente discutir sobre também, né? Uma delas é você tentar descrever algo que você conhece bem, né? Ou algo que você mesmo já tem experienciado, né? Porque aí a sua sensação vai ser uma sensação verídica, então na hora que passar aquilo no texto, provavelmente quem estiver lendo vai perceber, pô, isso aqui foi muito real para mim, né? Por quê? Porque justamente quem escreveu vivenciou aquilo, sabe como é que é, né? Sabe escrever bem, né? E a outra coisa, né, se você não vivenciou, né, não, então você não pode falar nada sobre o assunto. Essa é um tema bem discutível, né, a gente já falou outras vezes também. Mas se você não experienciou algo, você não pode escrever algo? Claro que pode, né? A resposta curta e grossa é essa, claro que pode. Mas é lógico que vale a pena você estudar sobre o assunto, você pesquisar, você conversar com pessoas que tenham vivenciado determinadas ações, né, para você conseguir passar essa sensação de imersão na hora que o seu leitor tiver vivenciando com um personagem que não faz parte, por exemplo, da sua categoria de vida atual, né? Então, a pesquisa é outra coisa que a gente reforça sempre muito, é um outro fator muito importante para você conseguir trazer imersão na sua imersão e ambientação na sua leitura. E até falando um pouco da questão do psicológico que o Matheus comentou, é algo legal porque, por exemplo, quando a gente falou do ponto de vista, que depende do que o personagem sente, o que ele pensa, você pode até mesmo utilizar dessas percepções psicológicas, emocionais, sociais, como por exemplo, uma pessoa que vive na França, ele reage ao escargot diferente da gente, por exemplo, que sabe o que é, mas não tem essa familiaridade, e alguém que não faz nem ideia do que seja.
Então, isso a partir de uma ambientação onde você, além de você colocar e explicar o ambiente em volta, você pode criar backgrounds diferentes dos personagens a partir de um tipo de classe social. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, seja ela um míope, seja hipermetropia, ou qualquer outra dificuldade, você pode colocar, por exemplo, como seria uma descrição de algo visto por alguém com uma limitação intelectual, física, emocional. Por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico. A descrição de um local pequeno e fechado é diferente de alguém que é normotipo, por exemplo. Então você pode colocar diversos pontos diferentes, né? Você entrou no ponto da visão aí me lembrei, infelizmente não li ainda, sou doido para ler o ensaio sobre a cegueira, né? E imagino que ele faça isso muito bem, que é, além de ser o José Saramago, que é um escritor clássico, né? O livro é muito famoso também, e apesar de eu não ter lido, eu vi o filme, né, que não é tão bem conceituado quanto o livro, né, mas eu gosto bastante do filme também. E tem uma hora que eles usam uma artimanha que eu acho muito bacana no filme, e calha um pouco aqui com essa nossa questão que a gente está discutindo, né, de aproveitar o sentido do personagem para poder trazer a imersão, né. Tem uma certa cena que eles estão caminhando, assim, não sei, para quem não sabe a história, né, isso aí não é spoiler nenhum, a humanidade meio que fica cega de um dia para o outro, né, como se fosse uma pandemia da galera ficando cega, né. Então tem uma cena que eles estão andando dentro de um local assim, e de repente surge uma mesa no local e a pessoa esbarra nela, né? Então, assim, a pessoa estava andando normal, você não vê nada na cena, só vê um espaço vazio, a pessoa andando no corredor, de repente ela esbarra em alguma coisa e brota uma mesa ali no local. Então, aquela sensação do cego é essa, né? Tipo, ele não sabe o que tem na frente dele, tá andando como se não tivesse nada, de repente, pum, existiu alguma coisa na minha frente, né? Então, é uma forma de você trazer uma imersão, uma ambientação ali do cenário e imersão ainda, aproveitando os sentidos do personagem, né? Que eu achei que foi genial, assim, no filme, no caso, mas que imagino que na escrita também deva ter bastante coisa bem desenvolvida pelo Saramago. Falando também de livro, mas mais uma questão do conto, se você curte Edgar Allan Poe e não conhece esses dois contos, é interessante você dar uma olhada. Um é O Poço e o outro é O Pêndulo. No Poço, a história inteira acontece num quadrado de 4 por 4 metros, e é um breu total, porque a história, o cara conta que ele tá numa torre gigante, e é bem parecido com no Game of Thrones, tipo o Ninho da Águia, que é tão alto que não tem parede, então pode ser que qualquer uma pessoa pode cair. Então, tipo, a história inteira se passa simplesmente com descrições táteis, auditivas e olfatórias. Porque como tá um breu total, ele não vê nada na frente dele, é inteiro só nisso. Então você fica pensando, quando você, né, sei lá, você fecha o olho e se concentra na sua audição, você percebe que você consegue escutar sons que normalmente você não escutaria porque você está mais estimulado pela visão. Então, às vezes, negar a visão para um personagem, não deixar o personagem cego, como acontece na história do Saramago, mas você parar para pensar que outros micro sensações poderia acontecer caso a pessoa tivesse um mínimo de uma percepção um pouco maior. Teste você. Ao invés de você quer descrever, por exemplo, uma xícara, feche o olho e toque a xícara para você ver se consegue perceber algumas outras sensações que podem fazer sentido para a história. O pêndulo é bem legal nesse quesito emocional, porque sabe aquelas câmaras de tortura antiga que a pessoa tá amarrada numa é, tipo uma mesa de pedra e desce uma faca aos poucos e vai descendo? Então, a história passa inteiro com o cara vendo essa faca descendo aos poucos a cada X minutos, uma engrenagem gira e desce mais um pouco e continua. Então, assim, a história passa inteira com a percepção de um cara que não sabe quanto tempo ele tem tempo de vida. Você sente uma angústia muito forte durante o conto inteiro, até o momento do final, que eu não vou dizer se ele morreu ou não, leia e descubra qual foi o final dessa história. Da mesma coisa do Poço, não vou dizer se o cara se matou, se conseguiu fugir. Leia, que é muito legal. Que
aquela percepção emocional que você fica. Então o cara vai descrevendo o calor do suor, a percepção da lágrima escorrendo, o som que ele pegava, ele escutava um som de algo estalando. Aí ele olhava para cima para ver se a corda estava se rompendo, se a engrenagem tinha girado. Qualquer microestímulo dele naquele silêncio total podia ser um segundo, um minuto, uma hora a menos que ele teria de vida. Então, qualquer microestímulo. Então, assim, você consegue escrever histórias incríveis só na parte do tato, só em visão, audição, e às vezes colocar outros detalhes, claro, não quer também ser um louco maníaco do tipo, começou essa história, e mete tudo. Ah, não, tinha som disso, cheiro disso, gosto disso, tato disso, não, calma, não precisa. A questão toda é que você citou como exemplo esses dois, né? E com certeza eles são ótimos, e o foco deles era isso, né? Agora, não é o foco de toda a história ser sobre isso, né? Esse era o caso deles aí, era sobre isso, né? Era sobre sentimentos, aí, sensação, você tá no escuro e não sabe o que tem, né? Então era sobre isso. Agora, você vai escrever uma história, você não vai ficar só nisso, obviamente, né? O que a gente está querendo dizer é, leia esses, né? Para você pegar a ideia de como aproveitar isso e usar, né? De poucos em poucos para poder trazer essa ambientação e imersão na sua história, né? Sim, obviamente, porque também é, tem pessoas que são anti-Tolkienianas, tem pessoas que são Tolkienianas, mas é a questão do seu estilo literário. Se você quer fazer que toda vez que um personagem X entre no ambiente e você descrever todos os 5 sentidos dele, o papel aceita tudo. A gente bate o martelo muito nisso. Tipo, é claro, mas se vai causar um certo estranhamento que você quer causar um estranhamento, show. Só que se o estranhamento Não for sem proposital, aí é querer, um problema. exatamente. Temos diversos gatilhos que você pode colocar. Ah, eu quero colocar que um personagem ele é tão sensível a qualquer coisa que qualquer microestímulo nele é ultra forte, ou o inverso. Tem aquela doença que a pessoa não sente dor. Você pode colocar que a pessoa tem uma sensibilidade um pouco menor em alguma coisa, então ele não percebe que tá com o braço queimado. Ó, e já aproveitando para poder citar um exemplo então também, que eu li recentemente, não conhecia, e virou uma das minhas autoras preferidas, que é um livro só, tem que ler o resto dela, já comprei alguns, mas não tive tempo ainda, da Octavia Butler, nem sei se pronuncia assim, imagino que seja, a parábola do semeador, se não me engano, que é o primeiro. O segundo, acho que é a parábola das sementes. A personagem ela tem hiperempatia. Não sei nem se existe isso na vida real, mas basicamente ela compartilha do sentimento dos outros. Né? Se a pessoa está sofrendo, ela sofre junto com a pessoa. Se a pessoa está tendo um orgasmo de felicidade, alguma coisa assim, ela divide aquilo com a pessoa também. Entendeu? Então, é uma forma aí de colocar sentimentos e sensações também, e inovando na história. Sim, eu não lembro o nome. Depois, quando esse episódio sair, eu coloco na descrição ou alguma referência pra vocês. Mas eu lembro que tinha um anime também, que eu não me engano, que os cientistas estavam tentando fazer com que a população estava ficando menos empática de uma maneira geral. Então, eles estavam meio que criando um certo tipo de aparelho que fizesse com que as suas percepções sensoriais o outro também sentisse. Então, por exemplo, se eu coloquei o dedo num lugar quente, eu queimo o meu dedo, só que o Matheus ele sente queimando, apesar de biologicamente não estar tá queimado, ele sente isso. E o legal é que na história vai se desenvolvendo a conexão entre os personagens que estão interligados, que chega uma hora que uma pessoa se sente triste por causa de um término e todo o restante sente uma tristeza vindo do nada. Então, assim, você pode, tipo, caso você queira fazer um sci-fizão, do tipo, uma conexão neuronal entre X pessoas da população. Bacana por proximidade, às vezes, né? Por proximidade, às vezes tem um grupo aqui de pessoas, se você está próximo e tem alguém triste, quem está aqui em volta também vai ficar triste, e, pô, o ideal, sei lá, se ajudar para ficar feliz, né? Não sei, e aí, teoricamente, daria para a sociedade viver melhor. Sim, até mesmo a questão biológica, que a galera fala, assim, né, que quando junta muitas mulheres
com convívio, elas meio que sincronizam o período menstrual por causa dos hormônios que elas soltam nesse período. Então você pode colocar, caso você queira fazer uma criatura fantástica que possui essa capacidade biológica. Então, assim, você pega toda essa ambientação e todas essas características e vai ampliando. E quanto mais você coloca elementos sensitivos, emocionais, psicológicos nos personagens e nos ambientes, você consegue meio que atacar, entre aspas, a cabeça, o cérebro do leitor, fazendo com que, se uma pessoa um pouco mais lógica, como eu, por exemplo, que o emocional não me pega, mas tem umas descrições muito sensorialmente boas, show. Ou, por exemplo, o André, que também faz parte aqui do nosso grupo, que ele é um pouco mais emotivo, que você pega uma questão mais emocionalzinha aqui e ali, ele já se emociona. Então, se você conseguir de alguma maneira abranger todos os aspectos da ambientação, você vai conseguir ampliar a sua zona de influência dentro do seu leitor. E uma coisa legal que a gente pontuou, que tudo isso depende do quê? Do ponto de vista do personagem que está vivendo aquele momento. Né? Se você está na primeira pessoa, aí é relativamente fácil, porque você percebe o que ele percebe, sente o que ele sente, vê o que ele pensa. Se é uma terceira pessoa, a não ser que seja um narrador onisciente, que particularmente eu acho um narrador ultra difícil de fazer, um Matheus, escritor de terceira pessoa, acredito que ele compartilhe também essa, né, difícil pra caramba, então meio que semi-consciente, ou até às vezes não sabendo o que passa na cabeça do personagem, aí a gente pode utilizar as descrições por verbos de ação. Que seria, por exemplo, a gente já comentou também no episódio da Camila, que seria descrever as situações com verbos que auxiliem a movimentação da plot, como até o Matheus comentou no começo. Não simplesmente coloque que o vento soprava e a chuva caía. Tá, mas o que isso vai dar mais? Você vai estar movendo a plot, você vai estar significando um pensamento do personagem, vai estar colocando camadas no sofrimento Né? dele. O vento estava contra e o barco não conseguia avançar naquela direção, né? Uma coisa. Exato, então colocar verbos e adjetivos que possuem mais de uma função, isso é difícil, isso é com treino, isso é escrevendo todo dia, mas colocando na hora dos seus adjetivos, nos verbos que você está usando, outros que movam a plot ou caracterizem o personagem fazendo tudo isso. Você pode falar aqui o ambiente, como o Matheus colocou, o vento soprava, a chuva caía, juntamente com a lágrima do personagem. Beleza, então mostrou uma empatia emocional. Ou ele via ao longe o barco indo embora, como se o vento desse adeus ao seu amado. Pô, você já criou já todo um laço emotivo entre o personagem e o outro que está indo embora. Então, se você utilizar desses tipos de verbos diferentes, é muito bom porque você ganha tempo, porque você está colocando mais de uma função nas suas inscrições, e você novamente está atacando o seu leitor em diversas áreas diferentes do cérebro. Uma coisa que a gente comentou no começo do episódio também era a questão de, caso você não conheça alguma coisa, você pode escrever? Com certeza pode. Mas sempre é interessante, se você quer escrever sobre indígena, pesquise um pouco, converse com alguns, veja documentários, se aproprie da informação. Obviamente, não apenas étnico racial, sexual, intelectual, mas qualquer informação. Se você quer, por exemplo, escrever uma história de um navegador de um barco, tem uma mínima noção de cartografia, só para você colocar alguns elementos, sei lá, uma palavra-chave com o compasso astral, ou proa, ou primeiro imediato, ter algumas palavras-chave para, caso a pessoa conheça, você ganha um certo tempo. Caso a pessoa não conheça, se você utiliza com outros elementos, além de você criar o gatilho da autoridade mostrando essa capacidade que você tem, você ainda consegue
colocar mais outros elementos no ponto que você quer descrever. Acho que foi isso que você falou, é autoridade e imersão, você colocou tudo junto só de aproveitar esses termos que são típicos daquele meio, né? Que você não, em princípio, não vive, né? Você estudou para aquilo e você vai passar para quem tem uma noção, já vai ficar ali, pô, se sentindo imerso na parada, pô, realmente, né? O escritor está descrevendo aqui com os termos que são utilizados, tal, não sei o quê, e, e ainda trazendo o gatilho da autoridade, pô, aquele cara que também não conhece nada, fala, oh, o cara entende mesmo o assunto, né, e tal. Na verdade, você não é que você tenha vivenciado, é que você estudou para poder apresentar aquilo de uma forma bem apresentada. Sim, e com isso você consegue criar um certo arcabouço de palavras, porque uma coisa que você te aprende na escolinha, quando a gente começa a escrever redação na escola, que é, não coloque sempre a menina, a menina, a menina, a menina. A menina, a mulher, a entusiasta, o nome dela, ela. Então, você conhecer um pouco mais aprofundado aquilo que você está escrevendo te facilita a achar sinônimos, seja técnicos ou seja do próprio vocabulário. Caso você não consiga, existe um site chamado sinônimos.com.br que é maravilhoso, ajuda pra caramba, então use. Não, Mas, não só na escrita fantástica, né, como no resto também. Escrita sim, técnica ajuda bastante. nossa, demais. E agora, hoje em dia, que a galera tá usando muito mensagem de texto WhatsApp ou e-mail, às vezes você quer deixar um texto um pouco mais bonitinho, joga uns sinônimos pra lá, pra dar uma certa profissionalizada no seu texto. É bom também. Ajuda pra caramba. Um outro ponto que bate bastante nesse quesito de pesquisa e o conhecimento do público e daquilo que você está fazendo é entender como funciona as descrições e a imersão, a ambientação do subgênero que você está querendo utilizar. Se você escreve terror e você não usa uma paleta de cor mais escura, mais tenebrosa, com mais sombras, com mais silhuetas, eu acho que você está pecando um pouco na ambientação do estilo que você quer abordar. E uma coisa legal nesse seu ponto, Rafa, eu não lembro agora quem foi que ensinou isso, mas eu lembro que quando a gente estava estudando contos, né, nosso grupo criativo, a gente estava estudando contos, o Ângelo apresentou pra gente um vídeo, não sei se era o pessoal lá do Writing Skills também, não lembro quem que era, que tinha uma dica de como escrever microcontos, era até coisa bem menor, não sei se era coisa de 500 palavras, não lembro agora como é que era. E uma das sugestões dela que para mim vale não só para contos, como para livro, como para qualquer coisa, é a sua primeira frase, que é outra coisa que a gente discute muito, que é muito importante, né? Porque aquilo tem um poder de capturar o leitor e fazer ele ficar com vontade de continuar lendo. É você colocar na sua primeira frase o tom da sua história, que é isso que o Rafa veio falando aqui agora, né? Essa questão já. Se eu estou escrevendo uma história de terror, coloca uma pegada já de terror na primeira frase, né? O cara que está lendo ali, ele já entender que você está falando de terror, e o cara que tem afinidade com o terror, ele já vai empolgar e querer continuar, né? Então coloca ali o tom da sua história. Eram três coisas, eu não vou lembrar as três aqui agora, mas uma das outras coisas era colocar uma sensação do personagem, de quem está ali, em relação à ambientação, ou de alguma forma, né? Então, se é uma história de terror, coloca, né, que sei lá, a, a neblina passando ali gerou um calafrio no personagem, já na primeira frase, alguma coisa nessa linha, entendeu? Com alguma forma de impacto junto. Porque isso, pô, vai dar já o tom da sua história, já vai trazer ambientação e imersão pro leitor, e isso tem um poder incrível de engajar o seu leitor ali a continuar na história. Sim, caso, como a primeira frase é uma técnica muito complexa, porque você coloca tudo isso que a gente está trazendo aqui e ainda numa frase relativamente sintética, curta, que tem uma força de impacto gigante. É muito difícil criar primeiras frases perfeitas, e também vai um pouco não apenas da técnica do escritor, mas também do público que você está abordando. Você vai escrever uma puta primeira fase filosófica, sensorial, e seu público é infanto juvenil de 12 a 14, você meio que a criança vai olhar e falar, coloca uma percepção um pouco mais simples, né? Seria basicamente você entender o seu projeto. Você quer escrever um terror para crianças pequenas de até 9 anos. Então, o seu terror tem que ser
algo que seja do contexto dela, que ela vai entender. Você não pode meter um gore, você não pode colocar cenas pesadas. Da mesma forma que colocar o monstro do armário para um público que você está querendo escrever com 18 anos, 19, 20, 21, a não ser que seja um puta monstro ultra cabuloso, o monstro do armário, o bicho-papão, não vai dar medo no leitor. Então, entender essas características dos elementos narrativos que compõem o gênero e o subgênero que você está trabalhando, junto com o estilo literário, a faixa etária do público, a ideia do seu projeto, isso cria boas, né, arapucas para os seus, né, leitores caírem na hora da descrição que você está colocando. Eu trouxe um episódio com a Amanda, que ela trabalha com a neurociência da arquitetura. Um dia eu vou trazer ela aqui para vocês, aqui na parte do podcast, que ela fala de alguns elementos da arquitetura que podem causar sensações, percepções na hora da descrição. Então você pode colocar, associar as percepções cognitivas com subconscientes. Eu quero deixar uma percepção de inferioridade. Coloque negócios ou muito grandes, muito amplos. Quero dar uma sensação de confusão, labirintos. Eu quero dar uma percepção de algo sombrio, teia de aranha, paredes de pedra, tons de preto, cinza, vermelho, um dourado, um prateado. Entra um pouco, eu acho que até na psicologia junguiana isso, né? A questão dos símbolos, o que, que é para cada. Não é nem para cada um, né? Porque tem muita coisa que é comum a todos nós, né? Você falou isso. A teia de aranha ela já é um símbolo do terror, né? Do, acho que mais do terror, né? Nesse caso, mas é algo que já está consensual, né? Então, com certeza é uma forma de você trazer também essa ambientação barra imersão, né? E um terceiro ponto bem interessante que a gente pode ir abordando quando a gente fala da ambientação são as nuvens de palavras. Então você já tem uma noção de que, eu quero fazer as percepções e emoções do personagem. Já sei os sinônimos que eu quero trabalhar. Já entendi o meu público-alvo, já sei mais ou menos como vai ser o meu projeto. Então agora você pode ir buscar palavras que fazem parte do círculo de abrangência da sua história. Quero escrever um terror urbano. Puta, então se é um terror urbano, você procurar palavras relacionadas à cidade, né, beco, ruela, bueiro, poste, albergue, placa, e procurando palavras-chave não apenas da ambientação, mas também das coisas em volta. Eu quero fazer um mistério. Beleza, então coloque desconhecido, vultos, sombras, e procurando palavras-chave que encaixem dentro do perfil de história que você quer procurar. Isso, eu não posso dar muito palpite sobre isso, porque eu nunca usei no vídeo de palavras. Eu acho muito bacana, mas eu sempre que vou escrever, eu não faço, vou parar. Eu já tô perdendo, entre aspas. Eu já tô gastando meu tempo aqui para poder elaborar a história, que eu demoro pra caramba para conseguir escrever alguma coisa. Eu fazendo parar para fazer a nuvem de palavras, eu nunca tive a audácia ainda. Sim, é uma questão de que são técnicas diferentes. Se eu não me engano, a Camila faz isso. Ela usa nuvens de palavras. Sim, acho que eu já vi ela falando também. Então, meio que são formas diferentes. Tanto que, por exemplo, dependendo do tipo de perfil de escrita que a gente está fazendo, ou projeto, eu quero escrever um conto, quero escrever uma antologia, quero escrever um livro, o formato da ambientação, apesar de ser ambientação, apesar de ser mais ou menos a proposta, são formas diferentes. Num livro, você tem muito mais tempo para trazer um ambiente mais imersivo, mais aprofundado, mais isso, aquele outro, do que um conto que você tem 4 páginas para você descrever, ter começo, meio e fim e vários outros pontos. Então, para a gente ir já começar a se encaminhar para o final, a gente queria trazer um pouco de algumas percepções das obras que a gente já escreveu para mostrar mais ou menos que aqui a gente está trazendo discussões, formatos, mindset,
porém vai muito do estilo da pessoa. Então, por exemplo, o Matheus já escreveu alguns contos, já tem umas antologias. Então, Matheus, quando a gente fala, por exemplo, de conto, como que você mais ou menos faz na hora de pensar num ambiente, na hora que está escrevendo a história, como que vai para você? Eu já dei uma brecha do que eu gosto de fazer, que foi aquela dica da. Eu não lembro agora se é do Writing Skills quem que sugeriu isso, mas que é de trazer na primeira frase um pouco do tom da história, um pouco da sensação do personagem que ele está vivenciando ali, né? E tentar já inserir em alguma forma de, não necessariamente tensão, porque a tensão é uma forma de trazer um impacto, né, na primeira frase, mas não precisa ser só tensão. Pode ser algum sentimento, alguma coisa que cause, não sei, uma angústia ou alguma sensação que tem força, né? Porque isso consegue trazer o leitor para continuar na sua história, né? Então, eu tenho a impressão de que eu soltando isso já logo no começo, né? Essa forma de capturar o leitor logo no começo com algo sensorial, com algo que dite, não sei se é assim que fala, dite o tom da história, é, dali em diante eu já não preciso me preocupar tanto em ficar fazendo isso o tempo todo, entendeu? Se na primeira eu já soltei, ele já entendeu ali que, pô, beleza, entendi mais ou menos onde é que eu tô aqui agora, o resto você vai soltando devagar, você não precisa ficar focando, assim, martelando em descrever ambiente e sensação o tempo todo, né? Você vai, uma hora ou outra você vai soltar para poder trazer mais essa sensação, mas você não, eu tenho a minha impressão é de que se eu dei de cara, né, essa imersão para ele, dali em diante eu posso conduzir a história mais tranquilo, sem ficar me preocupando muito. E aí eu acho que o leitor vai fazendo aquilo do papel de leitor mesmo, né? Que é ficar imaginando a história na sua cabeça. Né? Então você deu o primeiro ali para ele, ele já, ó, beleza, já consigo construir daqui. E aí ele vai. Isso é bem interessante porque quando a gente começa a ler as histórias dos outros para fazer algumas sugestões de história, de plot, algumas correções aqui e ali, é bem interessante porque uma coisa que é comum entre eu, Camila, o André e o Ângelo, a gente sempre tem que ler a história do Matheus duas vezes. A primeira vez a gente lê, aí quando já tá na metade a gente fala, nossa, eu tenho que avaliar. Aí foda-se, eu termino de ler inteiro, porque já tá na metade mesmo que se dane, e depois eu leio de novo, agora pensando, porque ele começa dessa forma e você já encaixa naquilo, sem contar que ele tem uma escrita muito polidinha, muito gostosinha, então você já começa a ir fazendo, você percebe, você fala assim, nossa, puxa, já tô na metade dessa merda aqui, e, porra. Por quê? Porque ele traz isso e ele não fica batendo o martelo nas coisas, mas ele vai reforçando nesses pequenos ganchinhos. Então já coloca. Já percebi que o negócio vai ser um gótico sombrio. Pela primeira frase, primeiro parágrafo. Então todo qualquer elemento que você vai colocando no texto reforça aquilo. Você não precisa ficar sempre colocando, não, porque as torres, sei lá o quê, papapá, papapá, papapá. Parece que você não está se garantindo nas suas ambientações, então você reforça que era meia-noite, que era noite, que era escuro. Eu acho que é importante isso que eu falei, e você está citando aí agora também, que é deixar o leitor fazer o papel dele, que é imaginar a história. É para isso que serve, é para isso que você cria um livro, né? Por isso que não é um filme, né? Se fosse um filme, você estaria vendo ali acontecendo a coisa. A história em livro, em texto, ela foi feita para o leitor criar na cabeça dele, né? Usar o poder da mente dele para poder imaginar a história na cabeça dele. É claro que você não vai deixar de descrever tudo também, né? Só colocar diálogo ali, deixar o cara imaginar tudo que está em volta, né? Até pode também, como a gente já falou, o papel aceita tudo, né? Mas a questão é que eu acho que tem que deixar um pouco pro leitor também, né? Não é ficar só você descrevendo tudo, com todos os detalhes, com todos os sentimentos, mas conduzir o leitor a ter uma reflexão bacana sobre a sua história, trazer ele para ele sentir o que você gostaria de passar, né, de certa forma. Sim, sim, porque até entra de encontro a uma coisa que a gente já comentou em alguns outros episódios, que é a promessa e a cumprida e o levantar a lanterna. Se você coloca um enfoque muito grande em alguma coisa naquilo, você está causando uma promessa de que você vai usar daquilo. Então, se você sempre fala durante o texto todo,
porque a lua, porque a lua, porque a lua. E no final da história, a lua não fez Não nada, teve papel algum. não fez papel algum. Você fez uma ambientação, foi criando um hype no seu leitor, porque, sei lá, a lua, 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 e a última frase da sua história era a pessoa olhando pra lua e parecia que a lua sorria de volta com um olhar macabro. Porra, você fala, nossa, que da hora, mano. Aconteceu tudo isso pro cara ter um contato extraplanar com a lua. Pô, show de bola. Mas acaba a história com nada. Tipo, a lua não fez bosta nenhuma de. Você só Aí é um usou ela problema. como um cenário, né? Não fez serviu pra nada. Essa questão da promessa não cumprida aí que o Rafael citou, né? Você está usando espaço na memória do HD do leitor com uma coisa que não tem utilidade nenhuma, não avança na história, não serve para nada, é só para ambientar, beleza, mas né? Por que não aproveitar isso de alguma forma para ter uma razão, alguma forma de avançar a história, como a gente fala? Então, não fazer uma promessa não cumprida. Né? Use as suas promessas com coisas a serem cumpridas. Exato. Tanto que. Mas como eu vou saber se eu causei uma promessa na minha história? A gente pode fazer até um episódio falando sobre promessas e cumpridas, mas de uma maneira geral, você percebe o seguinte: se você citou relativamente umas 3, 4 vezes na sua história algum elemento, você Que não criou foi um utilizado. elemento de promessa no cara. É, exatamente. Né? Sabe E uma outra quando. forma aí de detectar isso, que a gente já cansou de falar, não só isso, mas tantos outros problemas, é o grupo escrito. Né? Tem um grupo escrito para vocês trocarem textos e um avaliar o do outro, que alguém vai perceber, ó, isso que você está usando demais, não está falando nada sobre. Exatamente. Então, se você não tem um grupo escrita, tenha. Ah, mas eu não tenho amigos que são leitores. Beleza, então cria amigos leitores. Sai na rua e convida alguém. Exato. Cara, se você tá afim, você vai encontrar. Ah, pode ser que você não encontre um grupo de escritores, mas pessoas que gostam de ler, dispostas a ler histórias de graça, Com certeza é, tem. existe. Existe. Você só precisa só procurar que existe. Sempre você tem um Vai numa contato novo. Bienal, conversa com as pessoas, vai numa feirinha, numa loja de livro, conversa com as pessoas. Exato. Você Ah, acha você é alguma tipo coisa. o Rafa que não gosta de conversar. Então, procure na internet. E, e uma coisa, a forma como eu normalmente gosto de fazer a ambientação, eu gosto muito de realmente atacar o lado consciente e um pouco do inconsciente da pessoa. A minha maior arma, vamos dizer assim, é o gatilho da autoridade. Eu gosto muito de fazer as pesquisas, o mapa de palavras, associações e os caramba quatro. Então, eu tento ao máximo utilizar de elementos clássicos para aquilo que está fazendo. Então, mas se você se usar muitos termos técnicos, por exemplo, o que eu falo sempre aqui na questão do conto da autópsia. Se usar muitos termos técnicos, a pessoa ela não vai entender o que é uma incisão neuroorbicular do palato esquerdo. Para a história em si, isso foi apenas um gostinho que falou assim: puxa, o cara tá fazendo alguma coisa ali. Só que a importância da descrição nesse ponto é mostrar que existe sim alguma coisa importante acontecendo. Mas a consequência disso, que é escorrer muito sangue, deixar a mão trêmula do legista, enquanto ele faz isso, o relógio toca no fundo. Então, você cria você coloca, por exemplo, o foco narrativo naquilo, porém aos poucos você puxa a atenção do leitor nos outros sentidos. Eu uso a descrição visual para os termos técnicos, mas eu coloco as percepções sensoriais, o som de alguma coisa, o cheiro de outra. Ó, Rafa, e só dessa frase que você falou, toda a técnica aí, né, da incisão, não sei onde, não sei o que lá, para mim só ela por si já funciona como uma ambientação boa, junto com aquela que você tinha comentado do gatilho da autoridade, né, no caso. Você mostrou que sabe do assunto, o personagem sabe do assunto, mostrou que ele já é um pouco, vamos dizer assim, entende do que ele está fazendo ali, e eu já consigo imaginar uma cena de incisão ali no olho, ali, alguma coisa acontecendo, né? Então, olha só, com uma frase que eu nem entendo do termo, você já criou uma ambientação na minha cabeça aqui. Tá?
Exato, obviamente que se tivesse uma imagem para deixar um pouco mais aquele outro, mas o que é interessante que a gente aborda aqui na ambientação, e o Matheus colocou muito sabiamente que quando você vai ambientar, a própria palavra já diz tudo, é ambientar. Você vai dar os pré-requisitos mínimos para o leitor entender o que está acontecendo, e com isso você vai guiando naquilo que você quer que ele sinta, que ele perceba. Então a gente coloca, por exemplo, aqui a gente coloca um sci-fi futurista, então você coloca os elementos do sci-fi mínimo para a pessoa entender que está passando no ano de 3000, que passa uma colônia da Lua. Beleza, entendi que é isso. Agora eu vou se guiando o meu leitor a partir das informações que eu quero que ele tenha. Ah, eu quero que ele perceba a solidão de morar na Lua, ou a felicidade de fugir da Terra, ou o sentimento inferior de ser uma pequena partícula do universo. Então, ambientação serve para você preparar o alicerce do seu leitor para aí sim você ir puxando ele nos momentos que você quer. Então, pessoal, essa era uma proposta que a gente quis trazer. Obviamente, a gente podia ficar batendo papo, porque como ambientação é uma técnica de escrita que depende muito do projeto, do estilo, do perfil. Eu, Matheus, a gente gosta de umas coisas além de fantasia. A gente é fã de sci-fi, a gente é fã de terror, então por isso que a gente usa mais desses elementos. A Camila um pouco mais pro tem um pouco mais de romance, um pouco mais pro cômico. O André gosta de umas distopias, gosta de uma coisas steampunks, o Ângelo coisas mais históricas. E cada uma desses estilos são formas de ambientação diferente, apesar da técnica ser meio que a mesma. Ah, entender o estilo, procurar as palavras-chave, mas a forma de abordar e quais são os elementos que você puxa o leitor para cá ou para lá, para você sentir, vai de cada um. Então essa era uma iniciativa aqui que a gente quis trazer para vocês já terem uma noçãozinha de como você pode ir. Ah, poxa, minha ambientação não é tão boa. Então tente pensar nisso. Emocional, sensitiva, ponto de vista, palavra-chave, primeira frase, como o Matheus trouxe, o tom, o timbre da história e tal. Então, pessoal, esse foi esse episódio que eu quis trazer aqui para vocês, falando um pouco sobre ambientação. Obviamente, quando a gente fala de world building, você ambienta de várias formas, na política, sociedade, cultura, ambientes externos, ambientes internos, aí se tem diversos pontos. Quero trazer um nojo da política, desenvolvo uma política de percepção ambientalizada em algum lugar. Eu quero trazer um calor do deserto, palavras-chave, o frio e assim por diante. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceitado esse convite de fazer esse episódio legal. Então, sempre aí no final do mês, eu vou trazer um dos criativos, um dos escritores, escritoras, para a gente trocar essa ideia sobre escrita, word builders e algumas técnicas para melhorar os seus textos. Use e abude das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!